Meu nome é Olavo Hansen, com 2 S's. Olaf é um nome comum na Dinamarca, a terra dos meus avós por parte de pai, o seu Harald. Meu pai foi funcionário do Departamento dos Correios e Telégrafos, onde começou como censor de correspondências na época da Segunda Guerra Mundial. Ele sabia várias línguas: alemão, dinamarquês, inglês, um pouco de francês, além do português, claro, e por isso foi contratado. Ficou nos Correios até se aposentar. Trabalhava lá das 8 às 2 e depois vinha para casa e trabalhava na oficina de encadernação de livros nos fundos da casa. Mas ele não sabia ganhar dinheiro. Ele gostava mesmo era dos livros. E às vezes até se esquecia de encadernar, de tão entretido na leitura. A minha mãe se chamava Borborema. É um nome tupi que vem de Porpoiema, terra seca, infértil. Era a mania dos meus avós botarem nomes originados do tupi nos filhos. A minha tia, por exemplo, ela se chamava Iaraí. Bem, mas a minha mãe foi muito fértil apesar do nome. Teve 8 filhos, sendo que 2 morreram ainda pequenos. Eu sou o primogênito. Depois de mim vieram a Selma, o Aristides, mais conhecido como Castelo, o Dirceu, a Alice e o Álvaro. Com tantos filhos, minha mãe tinha de trabalhar e ao mesmo tempo cuidar da criançada. E a solução foi costurar para fora. Pegava serviço das empresas. Isto até o Álvaro nascer, depois ela parou. Eu também comecei a trabalhar cedo, com 14 anos, na tecelagem de cera sul-americana em São Bernardo do Campo. Eu posso dizer que fui criado entre a oficina e a biblioteca, porque eu gostava de ver meu pai mexendo nos livros, nas ferramentas. Era ele quem fazia os reparos na casa. E eu também adorava ler. Papai sempre nos dava livros de presente. E eu me interessava mesmo por assuntos científicos. Tinha curiosidade de saber como era a vida dos animais, das plantas, como era o fundo do mar. A paixão pela leitura me ajudou mais tarde a me preparar para o vestibular da Escola Politécnica da USP, onde ingressei no curso de Engenharia de Minas, em 1960. Eu sempre vivi na periferia de São Paulo. Nasci na Penha, em 37, depois nos mudamos para uma chácara em Gopoúva, bairro rural de Guarulhos, isto mais ou menos em 44. Lá tinha árvores, galinhas. Eu gostava de jogar bola com a criançada e de ouvir o apito do trem da cantareira. Aí depois nos mudamos para São Bernardo, Vila Santa Terezinha, onde moramos numa casa de madeira, desdenhada pela vizinhança como um barraco. Dali fomos para uma casa de alvenaria ainda em São Bernardo, na Vila Gumercindo. E finalmente a família se mudou para Mauá, para uma casa na Rua 6, que hoje chama Rua Vitório Chiarotti. Este era o meu meio. A São Paulo da massa trabalhadora, dos trens lotados, das famílias numerosas. Mas quando comecei a militância política em 61, eu saí de casa e fui morar num quarto de pensão. Eu era o irmão mais velho e via as dificuldades dos meus pais. Criar 6 filhos não é fácil. Então eu queria ajudar, ou pelo menos não atrapalhar. Eu sabia que não podia ficar só estudando. Eu fiz o ginásio em São Bernardo do Campo, em uma escola chamada Dona Leonor Mendes de Barros, e depois o científico no Colégio Américo Brasiliense, em Santo André. O problema é que nessa época eu trabalhava como boy em São Paulo. Então eu saía de Mauá bem cedinho com 2 marmitas, uma para almoçar em São Paulo e outra para lanchar no trem mesmo, no caminho de São Paulo para o colégio em Santo André, onde eu estudava à noite. Fiz o vestibular para a USP e passei. Foi muito difícil. A minha mãe ficou muito contente. Eu cheguei em casa com a cabeça raspada, todo pintado por causa do trote, e foi aquela alegria. Mas não durou muito. Eu acho que comecei a me interessar por política ouvindo as conversas dos tios Etelvino e Ricardo. O mais sério era o Ricardo, filiado ao PCB, Partido Comunista Brasileiro. Chegou a ser eleito vereador pelo Partido Social Progressista do Adhemar de Barros,
porque o PCB estava na ilegalidade desde 47 e lançava candidatos por outras legendas. Ele foi presidente da Câmara dos Vereadores de São Bernardo e eu gostava de ouvi-lo. Meu pai era conservador, votava no brigadeiro Eduardo Gomes da UDN. Em 60 eu fiz campanha pela candidatura do Jânio Quadros para presidente e fundei um comitê de apoio em Mauá. Pensei até em me candidatar a vereador pelo Partido Democrata Cristão, que apoiava o Jânio. Quando o Jânio renunciou, em agosto de 61, eu já estava na Poli e foi uma tremenda decepção para mim. A Poli era um ambiente de classe média, muito politizado, mas bastante elitizado também. Foi lá que eu conheci o pessoal do Partido Operário Revolucionário Trotskista, o PORT. O Túlio Vigevani, que me ganhou para o trotskismo, o Cícero José do Nascimento, um operário metalúrgico negro que foi candidato a deputado estadual pelo PSB em 62 e fez uma palestra por lá. No movimento estudantil, quem atuava mais era o Borizinho e a Maria Hermínia. O que me levou à militância? A abandonar os estudos universitários, a me tornar operário e a passar por 5 prisões sem renegar meus ideais e compromissos políticos com o partido e a classe trabalhadora? Olha, vocês precisam entender que a coisa pegou fogo com a renúncia do Jânio. Teve ameaça de golpe militar, teve greve no Rio, em São Paulo. No Rio Grande do Sul, o Brizola organizou uma resistência popular tremenda e até distribuiu armas para a população. Eu era membro do Grêmio Politécnico, que fez assembleias e tirou um manifesto discutindo o problema da reforma agrária, da remessa de lucros, da reforma urbana. O PCB defendia a legalidade e tinha apoiado o Marechal Lott para a presidência. O PORT dizia que tinha se aberto uma situação pré-revolucionária e convocava uma mobilização pela Assembleia Nacional Constituinte para se discutir os rumos do país. E isto me chamou a atenção. Além do mais, o PORT vinha defendendo o voto nulo nas eleições, mas interpretava o sentimento popular por trás do voto no Jânio como um sentimento de revolta contra o sistema. E eu sentia isso mesmo. Naquele momento, quem tinha alguma coisa na cabeça se envolvia com política. Queria participar das mudanças históricas. A gente sentia mesmo que a história estava na mão. Além disso, tinha a Revolução Cubana, que mostrava que era possível se passar diretamente de uma condição semicolonial para a construção do socialismo, como os trotskistas defendiam. Aliás, eu fui preso pela primeira vez distribuindo panfletos em defesa de Cuba para os operários na Avenida Arno, em 63, junto com outros 2 camaradas. Alguns meses depois, eu interrompi os estudos e aceitei a proposta do PORT de me proletarizar, como se dizia na época. Fui trabalhar no setor de programação da Massari S.A., indústria de viaturas, que fica na Vila Maria. Eu me filiei ao Sindicato dos Metalúrgicos e comecei a intervir no movimento sindical. O número da minha matrícula era 121689. Pouco depois veio o golpe. E a coisa ficou feia. O sindicato sofreu intervenção. O presidente, o Deleles, e o vice, o Plácido, os 2 do PCB já estavam foragidos. Houve muita perseguição nas fábricas. Os delegados sindicais foram dedurados e presos. Nós começamos uma luta pelo direito de greve, contra os interventores, pela organização das comissões de fábrica, em defesa da escala móvel de salários. Eu era tímido, mas aprendi a falar em assembleia. E falei uma vez numa assembleia lotada. Tinha mais de 12.000 metalúrgicos. Nós lutamos contra o arroxo e conseguimos fazer uma greve de 3 dias em agosto de 64. Fui preso de novo em 4 de novembro de 64, perto da casa dos meus pais. Me pegaram com o FO, o Frente Operária, o jornal do PORT. Eu também estava com os panfletos. Me levaram de volta até a casa, então vasculharam tudo. Pegaram um monte de coisas, desde cadernos de escola até poemas que eu e o Castelo fazíamos. Fiquei 5 meses em cana. Aí depois eu fui preso fazendo panfletagem perto da Forjaço, em Osasco. E novamente pela Polícia Federal, saindo de uma assembleia metalúrgica em maio de 68. Sempre fui preso panfletando, tentando despertar a consciência, a revolta necessária para o trabalhador se libertar da escravidão. Eu queria lutar para mudar a situação. Via no socialismo o único caminho e encontrei no PORT a minha causa e a minha casa. A minha última e definitiva prisão foi a do 1º de maio de 1970.
no estádio da Vila Maria Zélia. Eu já tinha muitas passagens pela polícia. Todos os outros camaradas eram jovens, então eu tinha de assumir as minhas responsabilidades. Era uma sexta-feira, feriado. Fazia sol e umas 500 pessoas foram ao ato convocado por 13 sindicatos e por oposições. Havia muitas famílias. Nós levamos o Frente Operária e manifestos de 1º de maio. Mas logo percebi que estava infestado de policiais. Tentamos sair, mas acabamos presos. Eu e mais 18 pessoas. Fomos levados para o quartel-general da Polícia Militar, depois para a Oban, na Tutóia, e finalmente para o DOPS. Lá eles me disseram: "Este aqui já conhece o caminho", e baixaram o pau. Os responsáveis diretos foram os delegados Josecir Cuoco e o Ernesto Milton Dias. O investigador Sálvio Fernando do Monte, que comandava as equipes responsáveis pelas prisões e pelas torturas, e o médico José Geraldo Ciscato. Sofri choques elétricos, espancamentos, pau de arara, queimaduras e afogamentos. Eles queriam saber sobre o trotskismo no Rio Grande do Sul e sobre a gráfica do partido em São Paulo. Eles tinham medo das nossas publicações. Eu não abri nada. Fiquei na cela 2 com mais uns 18 camaradas da ALN e do PCB. Me torturaram do dia 2 ao dia 8 de maio. Aí eu não conseguia mais ficar de pé e nem urinar. Senti as minhas forças indo embora. Pensei nos meus irmãos, na minha segunda família, que foi o partido. Pensei no Trotsky e no Che. E pensei que, afinal, a vida individual não é o mais importante. Podemos morrer atropelados ou cair de uma escada de repente. O que fica são as ideias, o projeto. E vou defender o meu projeto mesmo que me matem. Me fechei e me protegi nesses pensamentos e não abri nada. Os outros presos viram que eu não ia aguentar e fizeram uma barulheira para me tirarem dali e levarem para o hospital. Esta é a minha última lembrança, indo para o hospital. Meus pais, cheios de ansiedade e medo, procuraram por mim todos os dias, desde 2 de maio. Foram ao DOPS, à Polícia Federal, a diversos hospitais. Por volta do dia 10, receberam a visita de um funcionário do Instituto Médico Legal. Não estava em casa, mas a minha tia anotou o recado. Iam enterrar meu corpo como indigente em uma vala de algum cemitério. O funcionário descobriu a minha identidade e endereço e compadeceu-se da família. Divulgaram a versão de que eu me suicidara usando um veneno, Parachon, e que eu fora encontrado em um terreno baldio nas imediações do Museu do Ipiranga. Quanta mentira! Quanta força bruta!